Pelo menos mais 9 denúncias de mortes ocorridas após assassinatos de um PM em São Paulo são investigadas pela ouvidoria da Polícia no Estado. Mais informações chegando com o Reni Ravanelli. Chega a 19 o número de mortes investigadas pela ouvidoria das polícias em meio à mega operação das forças de segurança no Guarujá após o assassinato do soldado da rota Patrick Reis. O órgão tinha recebido a denúncia de pelo menos 10 mortes até a tarde de domingo e passou a considerar mais 9 por supostas intervenções policiais entre domingo e ontem. Apesar da prisão de Erickson David da Silva, o Deivinho, apontado como autor dos disparos contra o soldado, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que as ações na Baixada Santista vão continuar. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirma 10 mortos após o início da operação contra os envolvidos no ataque ao policial militar da Rota, no Guarujá, além de outros 10 presos. Ontem, o governador paulista Tarcísio de Freitas garantiu que todos que se entregaram foram detidos, incluindo o suspeito de ter feito o disparo contra o PM, embora moradores contem histórias diferentes, inclusive há relatos de pelo menos uma pessoa que teria implorado pela vida, teria se entregue e ainda assim teria sido morto por policiais. Outros moradores relatam episódios de policiais da Rota de São Paulo mascarados atirando a esmo, né, nas comunidades onde aconteceu o assassinato desse policial da Rota. Apesar do saldo de mortes, Tarcísio considerou a operação um sucesso e afirmou que a polícia não busca o confronto. A partir do momento que há o confronto, a partir do momento que a autoridade policial não é respeitada, infelizmente há o confronto. A gente não quer o confronto, não deseja o confronto de jeito nenhum. Tanto é que nós tivemos 10 prisões. Aqueles que resolveram se entregar à polícia foram presos, foram apresentados à justiça. O autor do disparo foi preso, foi entregue à justiça, como tem que ser. Então a gente não quer de maneira nenhuma o confronto. Agora também não vai tolerar a agressão. Em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou ser importante analisar as imagens das câmeras nos uniformes dos policiais militares envolvidos na Operação Escudo. Total solidariedade ao policial, às polícias, à Polícia de São Paulo especialmente e às famílias. Houve essa decisão no governo passado de implantar os uniformes lá em São Paulo e com certeza as imagens das câmeras vão conseguir demonstrar se houve aquilo que o governo do estado tem informado, ou seja, uma reação a ataques, ou se houve de fato o descumprimento da lei. Tenho a impressão que todos nós concordamos que as câmeras são fundamentais nesse momento. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não dispõe de equipamentos para todo o efetivo policial do estado. São cerca de 12 mil câmeras para algo em torno de 25 mil policiais, mas a determinação é que os policiais da Rota, até por participarem de ações especiais em que há geralmente confronto envolvido, devem utilizá-las. Portanto, esses relatos de moradores, se as câmeras funcionaram em sua plenitude, podem ser conferidos pelas imagens e pelos áudios que foram gravados. Só que nem todo mundo concorda com essa tese. Carla Bigato está aqui no painel da Folha de São Paulo, assinado pelo Fábio Zanini. A morte de um PM no Guarujá virou gancho para a bancada bolsonarista da Assembleia de São Paulo retomar a cobrança para que Tarcísio de Freitas retire as câmeras das fardas policiais. O governador prometeu essa medida na campanha, mas recuou, depois de ouvir especialistas. A cobrança de ações linha dura deve ocorrer no retorno dos deputados do recesso nesta terça-feira. A ideia é começar pela remoção dos equipamentos de grupos de elite, exatamente como a Rota. Juntos, a bancada da Bala e bolsonaristas reúnem pelo menos 13 deputados estaduais. A relação destes com Tarcísio é muitas vezes turbulenta. Em maio, houve estremecimento após ser apresentado pelo Executivo um projeto de aumento de salário dos policiais que incluía desconto de aposentados. O governador, naquela época, foi obrigado a recuar. Então, por alguma razão insondável, há deputados, e não são poucos, são mais de 10, que defendem que o que ocorreu e tem ocorrido no Guarujá é um gancho importante, um argumento, uma oportunidade para que as câmeras sejam retiradas, quando qualquer bom senso nos leva no sentido oposto.
né? Da necessidade de que elas existam, de que elas sejam analisadas e que sejam preponderantes no agrupamento de evidências para a gente saber exatamente o que está acontecendo no litoral de São Paulo, né? Além das declarações de gabinete. É impressionante que alguém encare esse episódio como um gancho para que as câmeras sejam retiradas e policiais possam agir livremente como bem entenderem. Muitas vezes com eventual sede de vingança, né? Com sangue nos olhos, em uma operação em que há tanta gente inocente, tantos trabalhadores morando naquelas regiões. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, lamentou a morte do soldado Patrick Bastos Reis e colocou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar o caso. O pedido que eu fiz ao ouvidor é que ele entre em contato com as autoridades para que nós possamos entender o que de fato aconteceu. Acho que a primeira coisa que nós temos que entender é o que de fato aconteceu. Ou seja, foi cometido um crime bárbaro contra um trabalhador que tem que ser apurado, que deve ser amparado, mas nós não podemos utilizar isso como uma forma de agredir, de violar o direito de outras pessoas. Ele tem um limite, então eu acho que o limite para isso é o respeito aos direitos humanos, seja dos agentes de segurança pública, seja das populações dos territórios em que a polícia atua. 3 promotores de justiça da Baixada Santista foram designados para investigar as ações da PM no Guarujá após a morte do soldado da Rota. O objetivo, segundo o Ministério Público, é esclarecer se houve delitos por parte das forças de segurança na resposta ao crime contra o PM. Na Bahia, chegou a 20 o número de suspeitos mortos em confronto com a Polícia Militar em menos de 72 horas. 20 pessoas mortas. Diga aí, o Micoano. Ao menos 20 suspeitos morrem em confronto com a Polícia Militar em menos de 72 horas na Bahia. Ontem, 4 homens morreram no bairro de Cosme de Farias, na periferia de Salvador. Segundo a PM, quando o grupo foi localizado, ocorreu uma troca de tiros. Os feridos chegaram a ser levados para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiram. No domingo, 8 homens foram mortos em Itati, no sudoeste do estado. Segundo o tenente-coronel Marcelo Pita, os policiais foram recebidos a tiros quando chegaram ao local e, após confronto, os homens foram encontrados mortos. O objetivo da polícia não é o enfrentamento, não é que haja resistência e de que se tenha o resultado de morte. Infelizmente, nós lidamos com o grupo com uma capacidade de reação, o armamento e fez o enfrentamento com a atividade policial militar e não poderíamos, de forma alguma, deixar com que a ação do Estado, a sociedade ali representada, não cumprisse a sua missão. No sábado, um homem morreu em confronto com a polícia em Itamaraju, no sul da Bahia. Na sexta-feira, 7 homens apontados como integrantes de um grupo criminoso morreram em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A CPMI dos atos de 8 de janeiro volta a se reunir hoje para ouvir o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moreira da Cunha. Na época dos ataques, a ABIN era responsável por informar as autoridades sobre a movimentação de manifestantes em Brasília. Detalhes com João Pedro Melo. O Congresso Nacional se prepara para iniciar o segundo semestre do Legislativo. A tramitação das principais pautas deve começar na segunda metade desse mês. No entanto, hoje já há a retomada das atividades da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O colegiado vai ouvir o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moreira da Cunha. Ele estava no cargo no dia em que manifestantes invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes. Até agora, a CPMI já ouviu, por exemplo, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que explicou as situações de fiscalização que ocorreram durante o segundo turno da eleição. Também foi ouvido o coronel Jean Lawande Júnior, cujas conversas com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foram vazadas. E o inquérito militar aberto para apurar os atos criminosos de 8 de janeiro isenta as Forças Armadas de qualquer responsabilidade no ataque às sedes dos 3 poderes. A investigação concluiu que as invasões poderiam ter sido evitadas ou minimizadas se houvesse um planejamento adequado do Palácio do Planalto e apontou indícios de responsabilidade da Secretaria da Segurança e coordenação da presidência ligadas ao Gabinete de Segurança Institucional. Na ocasião, o órgão era chefiado pelo general Carlos Feitosa, que chegou ao cargo em 2021 no governo Jair Bolsonaro e foi mantido pelo então ministro do GSI, Gonçalves Dias. O relatório, que não cita nomes, é sigiloso e foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. Questionado, o Exército disse que não vai se manifestar durante o processo de investigação e o GSI
afirmou desconhecer esse relatório. Ontem, em São Paulo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, citou a complacência de diversos órgãos e entidades com o acampamento montado por apoiadores de Jair Bolsonaro em frente ao QG do Exército em Brasília. Dá para levar a sério esse relatório, né? Ele seria risível, cômico, se não fosse um deboche contra algo tão sério que foi o que aconteceu naquele 8 de janeiro e contra o que o Brasil tem lutado já há alguns meses, inclusive na forma de CPIs, investigações judiciais. O Exército teve completa e total participação, se não de maneira aberta, transparente e institucional, mas simplesmente ao permitir a formação de acampamentos golpistas em áreas de segurança máxima. Algo inédito, né? Aquelas manifestações por si só já eram criminosas. É um crime no Brasil você reivindicar uma virada de mesa numa eleição, você reivindicar uma intervenção militar, você reivindicar uma ditadura, você atacar os princípios democráticos. E era exatamente aquilo que era feito naqueles acampamentos. E qual foi a participação do Exército nesses acampamentos? Total. Braga Neto visitou um deles. A esposa do Braga Neto também. Havia um grupo de WhatsApp que defendia uma virada de mesa, portanto um golpe de Estado, em que estavam não só o general reformado Sérgio Etchegoyen, ou melhor, o general da reserva Sérgio Etchegoyen, como o general da ativa Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, né, segundo um coronel que deu entrevista à imprensa dizendo que Heleno fazia parte e era parte ativa daquele grupo que defendia na prática uma virada de mesa e um golpe de Estado aqui no Brasil. Então, se não houve uma participação aberta e institucional das Forças Armadas, aqui e ali a participação de generais da reserva e da ativa foi óbvia. Todo mundo viu aquilo que estava acontecendo. Esse relatório parte do princípio, Carla, de que o 8 de setembro foi um evento que teve uma geração espontânea naquela mesma data. Começou na manhã daquele dia, daquele domingo, e terminou na noite do próprio dia 8 de janeiro. Não, aquilo foi gerado às nossas barbas, com os bloqueios em estradas, com as manifestações golpistas, com a tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília, com os carros incendiados na ocasião da diplomação do então presidente eleito Lula. As coisas foram acontecendo. Um dia depois daquela tarde violenta em Brasília, tarde e noite violentas em Brasília, a gente falou aqui nesse estúdio, a gente vai saber se aquilo que aconteceu ontem foi a nossa invasão ao Capitólio, né? A versão brasileira daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, dependendo das consequências desses atos. Né? Havendo consequências, havendo prisões, havendo investigações, havendo operações policiais, talvez a gente encerre esse capítulo por aqui. Não havendo, certamente vem mais por aí. E não deu outra. E quando a gente fala de nada ser feito, a gente está incluindo aqui também a permissão para que aqueles golpistas continuassem acampando, fazendo convescotes e planos de golpe de Estado às barbas do Exército Brasileiro. Portanto, é uma piada e um deboche que esse relatório entenda que a responsabilidade pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro é da principal vítima, do governo da vez. Não é aceitável. Em frente. Bom, vamos falar do Supremo Tribunal Federal, que volta hoje aos trabalhos, plenário reformado, né, depois de ser alvo desses ataques aí de 8 de janeiro. Você, ouvinte, se lembra de como ficou o plenário do STF. Entre os assuntos em pauta estão processos que questionam o alcance e os efeitos de decisões tomadas no júri popular. A Thalita Almeida vai trazer mais informações de Brasília. Diga aí, Thalita. O Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos nesta terça-feira após o recesso do meio do ano. Entre as principais pautas estão o julgamento do porte de drogas para consumo pessoal, juiz de garantias e marco temporal.
Mas o assunto que reabre os trabalhos é o uso de tese de legítima defesa da honra para crimes de feminicídio. Já há maioria para considerar inconstitucional o uso do argumento. Faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes e das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. A tese da legítima defesa da honra era utilizada em casos de agressões ou feminicídios para justificar o comportamento do acusado em situações, por exemplo, de adultério, na qual se sustentava que a honra do agressor havia sido supostamente ferida. Também deverá ser julgado um recurso que discute se a segunda instância da Justiça pode anular um júri em que um acusado foi absolvido por decisão dos jurados, apesar das provas reunidas no processo. Os magistrados retomam as atividades em um plenário revitalizado com a troca do carpete, que foi danificado após os atos criminosos de 8 de janeiro. Essa foi uma das últimas fases de recuperação das instalações da Corte. Você pediu, Luiz Megali, os nossos ouvintes estão participando da programação. Tem a Alice, de Belo Horizonte, está voltando às aulas hoje. A Alice tem 6 anos. O papai é Cláudia, a mamãe é Mariane. E eles estão tirando uma onda com a Alice, é isso? Bom dia, Alice. Vai voltar para as aulas hoje? E você ganhou café da manhã na cama? Sim. Como? Pão com o quê? Ovo mexido. Ai, que delícia. Quem vai levar você para aula? Mamãe. Você tá feliz que voltou às aulas? Não. Por que não? Não gosto de aula. Você quer dormir? Preguiça. Preguiça. Acostumou com a série. Que mamatinha, hein, Alice? É, e tem mais um também, que Café é o Davi. da manhã na cama? Nossa, pão e ovo mexido. Meu Deus. Davi, de 12 anos, tá dizendo isso aqui, ó. Oi, Band News, Oi, aqui Davi. é o Davi. Minhas férias acabaram, eu voltei às aulas. E eu sei que é legal ir pra escola, fazer os amigos, mas eu não gosto. Não, eu gosto de férias. Tchau. Eu sei que é legal na teoria, o pessoal manda eu dizer isso, Exato. mas na realidade, No eu vou contar papel é pra você. ótimo. A gente aprende, a gente faz amigos, mas o que eu gosto mesmo é de férias. Tá certo, Muito Davi. bom, Davi. Vai mandando aí, gente. 999-592-100. Vamos falar de Copom? O Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a se reunir hoje para decidir a nova taxa básica de juros. Atualmente, a Selic, alvo de muitas críticas, do governo e de empresários, está em 13,75%, que é o maior nível desde 2017. O mercado se divide, mas a maioria, 70%, espera um corte de 0,25 ponto. O restante, 30%, aposta em meio ponto percentual de recuo. Desculpa, isso segundo quem, ô Pablito? Tá aqui? Tá aqui. As informações são de uma pesquisa feita, não lê até o final, né? E já vai reclamando do Pablo. As informações são de uma pesquisa feita com gestores e analistas de quase 90 instituições financeiras. Será a primeira reunião com os novos diretores indicados pelo governo Lula, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino. A nova taxa será anunciada amanhã à tarde. Depois o Pablo Fernandes perde a paciência aí, sai batendo nas pessoas. Sai dando ninguém murro entende na cara dos outros, né? O presidente da Câmara afirma não ser responsável pela escolha de ministros, mas diz que trabalha por uma composição adequada para que o governo tenha sustentação no Congresso Nacional. Arthur Lira, que deve se encontrar com o Lula nos próximos dias para discutir a entrada do PP e do Republicanos na base aliada, foi convidado do Roda Viva de ontem da TV Cultura. Segundo ele, cabe ao presidente estabelecer um diálogo com os dirigentes e líderes partidários sem especulação. Essa exposição de fofocas, de vazamentos de reunião, de fulano vai indicar ciclano, ciclano vai entrar ciclano. Falar sobre suposições é terrível, porque você começa a envolver as pessoas e coloca-se a botar o nome da Margarete, o nome do Gilberto Occhi, o nome do Fufuca, o nome do Silvio Costa Filho, o nome de A, o nome de B, o nome de C, quando na minha conversa com o presidente nós não tratamos nem de nomes, nem de espaços determinados. Arthur Lira afirmou ainda que o cargo do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tem prazo de validade, mas reconheceu que, apesar do desgaste, a relação com o articulador político do governo tem melhorado. Olha, a relação tem melhorado bastante, né? E todos nós sabemos que o cargo que o ministro Padilha ocupa tem muito prazo de validade. Muita gente entra ali e sai rapidamente, e outros saem reconhecidos. O que tem que existir é senta, conversa, resolve
e cumpre. Isso é o que tem que existir numa Secretaria de Relações Institucionais ou uma Secretaria de Governo que trata dos interesses do Executivo com a base no Congresso. Então, o ministro Padilha, como todos, sofreu muita dificuldade. Por que sofreu dificuldade? Vamos voltar para o velho problema? Loteamento de ministérios. Cada partido é dono do seu quinhão. Cada ministro ou responde a um partido ou a alguma liderança nacional que o indicou. Sabe o que eu adorei? No primeiro áudio, o Arthur Lira falou que essa história de fufuca é fofoca. Fofoca, né? Fofoca? Que fofoca? O presidente da Câmara também voltou a negar qualquer envolvimento no esquema de desvio de dinheiro público na compra de kits de robótica por prefeituras do estado de Alagoas. Um dos investigados pela Polícia Federal é o ex-assessor de Arthur Lira, o Luciano Cavalcante, que chegou a trabalhar no gabinete dele e na liderança do PP. O deputado admitiu ter uma relação de amizade com o ex-auxiliar, mas disse que só pode responder pelo próprio CPF. E o Luciano vai responder por tudo que ele fez ou não fez. Eu só quero que você entenda que o Luciano é meu amigo, não nego amizade. Mas eu não sou responsável pelo que meus amigos fazem. Eu não posso ser responsável pelo que o filho meu faz, pelo que a minha esposa faz. Então, o que eu peço a todos é que tenham absolutamente respeito e paciência pelo devido processo legal e as coisas vão se esclarecer. Porque, aparentemente, o que está se colocando e as reportagens que foram feitas, e, lógico, a imprensa tem todo o direito de fazê-las, não podem condizer ao que está sendo narrado. Vamos esperar. Ô Megali, sabe que enquanto você esteve fora, né, nesse período aí de férias, o Arthur Lira também, logo no começo do período de recesso, ele embarcou naquele navio do Wesley Safadão. Do Safadão, e a gente sabe que você esteve lá também. Não. Tem imagem. Ah, do Safadão? Tem imagem. Cadê? Sua. Olha lá. No mesmo cruzeiro, ó, Arthur Lira de costas conversando com Wesley Safadão e o Megali ali ao fundo, segurando o telefone celular, com certeza para tirar uma foto, né, deles também. Ó, Megali. Não se preocuparam nem mudar a cor da minha gola pra parecer que não é uma montagem? Contra fatos, não há argumentos. Eu gostaria de ter ido. Ah, eu sei. Deve ter sido divertido, mas não fui convidado. É ele sim, gente. Não fui convidado. Bom, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin decidem devolver presentes recebidos de autoridades da Arábia Saudita. A todo mundo gato escaldado, né? Com esses presentes sauditas. O ministro da Fazenda havia ganhado uma onça de ouro e o vice-presidente um camelo feito de metais e pedras preciosas. Detalhes com André Viana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devolve à Embaixada da Arábia Saudita a escultura de uma onça dourada que recebeu de presente do ministro de Investimentos do país, Khalid Al-Falih. Além dele, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também devolveu a estátua de camelo que recebeu do mesmo representante. As devoluções vieram após uma recomendação da Receita Federal, que afirmou que o protocolo de oferta de presentes a autoridades públicas necessita de aviso prévio à divisão cerimonial do órgão que os recebe, o que não aconteceu. Com isso, o Ministério da Fazenda afirmou que a Arábia Saudita pode dar os presentes novamente, desde que cumpra as medidas necessárias. Nesse caso, os objetos não ficarão com Haddad e Alckmin e serão incorporados ao patrimônio público. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado, justamente por receber joias e outros objetos de valor do mesmo país árabe, sem respeitar os trâmites legais. Você achou legal? Não, peças bonitas? Ah, são, né? Elas estão ali gosto, né? Elas estão ali no limite entre o belo e o exagerado, né? É, eu acho que o limite do exagerado... não sei. Especialmente quase o camelo, que é enorme. Olha o tamanho colorido, do camelo, tudo colorido. É o que a gente estava falando aqui. Não, são peças bonitas, sem dúvida, mas... Na minha casa não ia ornar. Isso. É difícil achar uma casa que orne, né? Não é? Na minha também não. Na minha eu tava contando pra Carla que se eu recebesse essa onça eu ia colocar no quintal. deve valer não sei quantos milhões. Você já pensou tomando chuva no quintal, do lado, né? Do gnomo, né? Ai, Megali. Mas tá certo. Enfim, obviamente isso virou notícia por causa do escândalo das joias da Chopar, né? Do Mauro Cid, aquela coisa toda. Mas é assim que a gente trata. Presentes pessoais de nações que eventualmente sejam parceiras comerciais. Aquilo é um presente para o país. Se não houver ali um recurso jurídico e legal para que você incorpore essas joias ao patrimônio público, você devolve. E pronto. Né? Não tem gafe, não tem... Porque chegaram a falar nisso, né?
Como é que a gente ia devolver as joias? Quem foi mesmo? Foi o Almirante? Falando que ia ser, nossa, que desfeita, seria né? uma desfeita. Meu Não Deus, não tem desfeita nenhuma. A gente tem uma legislação aqui que não nos permite receber esse tipo de presente. A gente agradece demais pela boa vontade, mas vai ficar para a próxima. E pronto, vida que segue, negócios que seguem. Ontem, a Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu abrir processo para apurar a conduta do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A investigação se refere à tentativa de, então, integrante do governo Bolsonaro de liberar esse conjunto aí que você falou, Megali, conjunto de joias apreendido no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O estojo é da marca Chopard, contém um colar, um par de brincos, anel, relógio e chegou a ser avaliado inicialmente em 16 milhões e meio de reais. Aí uma perícia da Polícia Federal concluiu, no entanto, que os itens devolvidos por ordem do Tribunal de Contas da União valem 5 milhões de reais. Se for punido, Bento Albuquerque pode sofrer uma pena de censura ética, que não impede de assumir novos cargos no setor público. A família da jovem estuprada após um show no Mineirão diz que ela está sendo medicada e se recuperando do trauma. A vítima foi deixada na rua por um motorista de aplicativo e abusada por outro homem que a carregou nos braços até um campo de futebol. Luciana Viana está conosco ao vivo com informações sobre essa selvageria. Bom dia, Luciana. Lembrando que Minas Gerais registra ao menos 11 casos de estupro por dia, isso só no primeiro semestre deste ano, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. E no caso dessa jovem, nesse fim de semana, esse caso ganhou bastante repercussão. Ela saiu de um show onde estava com amigos, voltou para casa sozinha em um carro de aplicativo, foi deixada desacordada na calçada em frente à residência dela, após 10 minutos de tentativas do motorista de acordá-la e acionar alguém em casa pelo interfone. Um motociclista, inclusive, que passava pela rua, ajudou a retirar a mulher do carro. 17 minutos depois de ficar ali, ela foi carregada por um outro homem por 3 quilômetros até um campo de futebol e foi violentada. Quem acompanha a nossa live está vendo essas imagens. O suspeito de 47 anos foi preso por estupro de vulnerável horas depois de ser identificado por câmeras de segurança. Isso foi fundamental. A irmã dela, que não quer ser identificada, Megali, ouvintes, conta que a jovem chegou em casa pela manhã sem saber o que tinha acontecido. Vamos ouvi-la. A minha irmã chegou em casa completamente debilitada, totalmente suja, com a roupa toda imunda, muito debilitada. Falou com meu irmão, que ela mora com meu irmão, falou que tinha passado por um problema e que ela não lembrava direito, que ela acordou num local ermo, sujo. Pois é, a delegada que investiga o caso, a Danúbia Quadros, ela vai ouvir, além dos amigos, o motociclista, que aparece na imagem, e também o motorista de aplicativo. Ele ainda não foi conduzido para a delegacia, ele vai ser ouvido para a gente analisar o que realmente, que de fato aconteceu, porque a gente até o momento, a gente tem a palavra da vítima, ela estava desacordada nesse momento em que foi deixada na porta da sua residência, e a gente tem até o momento câmeras, então a gente precisa ouvir esse motorista para entender o que aconteceu. Pois é, a empresa para a qual o motorista de aplicativo trabalha disse que lamenta o ocorrido, informa que ele foi bloqueado preventivamente da plataforma até que a polícia esclareça os fatos e responsabilidades. Agora, há uma expectativa para a audiência de custódia, que vai decidir se o suspeito seguirá preso ou não, até que as investigações sejam concluídas. E essa audiência de custódia está agendada para logo mais no fim do dia, a partir das 6 horas da tarde. Megali, Carla, volta com vocês. Luciana, desde que eu vi essas imagens, o meu estômago está embrulhado, eu fiquei muito impactada e muito chocada ao assistir essa cena, né, Lu? Terrível. Carla. Sim, isso mexeu muito, não só aqui com todos nós em Minas Gerais, mas com todo o Brasil. A gente vê aquele suspeito, carregando ali uma jovem, parecendo uma presa na época das cavernas, carregando um saco de qualquer coisa, mas não. Ali tem uma jovem vulnerável. Então, foram sequências, ou seja, foi uma série de atitudes de algumas pessoas, mas a gente está aqui falando de um criminoso que é o estuprador, As outras responsabilidades de amigos, o motorista de aplicativo, de repente o irmão que não atendeu lá o interfone, enfim, isso aí a polícia vai apurar, mas a gente está falando de um criminoso que é o estuprador. Mas é realmente chocante, as imagens são fortes realmente, a gente torce para que essa jovem de 22 anos se recupere desse trauma e a gente segue acompanhando as investigações, viu, Carla? A gente lembra que as imagens de segurança foram fundamentais para a identificação do suspeito ali horas depois.
está preso e a gente vai verificar no fim do dia se ele seguirá preso ou não nessa audiência de custódia. Esse caso realmente ganha bastante repercussão em todo o país. Essa imagem que você fez é a mesma que eu fiz na minha mente. Parece um homem das cavernas. Para quem não assistiu ainda esse vídeo, a garota está desacordada, ela é retirada do carro, né, do motorista de aplicativo. Ele tem um recuo na calçada ali para ter a entrada do prédio, mas em vez de colocar na porta do prédio, ele senta a moça na guia mesmo, ali na sarjeta, apoia num poste, exatamente, vai lá, toca o interfone, ninguém atende, ele vai embora, o motorista. Alguns minutos depois, cerca de 15 minutos depois, aparece esse criminoso, esse estuprador, esse bandido, coloca a mulher no ombro e sai carregando como um homem das cavernas levava uma presa. É uma cena chocante, horrível, inacreditável que tenha acontecido em 2023. E ali, né, a gente está falando de Belo Horizonte, Lu, a gente está falando da capital de Minas Gerais. Isso aconteceu na madrugada, o homem aparece levando essa garota até um ponto ermo, e são tantos, como disse a Luciana Viana mesmo, são tantos os pontos aí dessa sequência terrível que aconteceu, e eu acho que o primeiro deles é justamente esse, né, o corpo da mulher, como o corpo da mulher é algo que não é dela, é de qualquer pessoa menos dela, né, Luciana? Como é que uma pessoa passa por ali, vê alguém desacordada e diz, eu posso fazer o que eu quiser com isso aí, porque não é vista como uma pessoa. Essa garota, obviamente, não foi vista como uma pessoa. Mas ela bebeu demais até estar desacordada e tal. Isso dá a liberdade para que um homem abuse sexualmente dessa mulher? Muito pelo contrário. Ela está desacordada, ela é incapaz de reagir àquela situação. Não pode, não é culpa dela. Né? Ela se colocou ali, se mostrou vulnerável, se colocou isso. É claro que a gente tem que discutir também. Mas é um estuprador que passa e leva o corpo dessa garota como se não fosse nada, como se não fosse uma pessoa. É, na verdade, um reflexo do que a gente vê no dia a dia. É o extremo de uma condição, mas no dia a dia passou a mão porque ela estava com short curto. Mas é isso aí também, né? Vai andar de madrugada naquele lugar? A gente está falando de um extremo, mas é reflexo de algo que acontece no dia a dia e que as mulheres sentem todos os dias ao caminhar pelas ruas. Tem um outro ponto também que a Luciana trouxe, que é o seguinte. Qual é a responsabilidade desse motorista? Que ainda não foi localizado, né, Lu? Olha, na verdade, ele foi identificado, né? Vai ser ouvido, vai ser chamado pela delegada Danúbia para ser ouvido, os amigos dela também. A plataforma já o afastou, né? Bloqueou, aguardando aí as investigações. A gente também estamos todos ansiosos para saber o que esse motorista vai falar, vai dizer, vai contar, né, os detalhes. Olha, muitos ouvintes da Band News são motoristas de aplicativo, são taxistas. Eu acho que talvez a gente eu quero ouvir os argumentos, né, desses nossos colegas que acompanham a programação para saber o que deveria ser feito, né? Qual é a responsabilidade desse motorista? Porque a tendência aqui, a minha tendência, é de acreditar que sim, ele tem responsabilidade nessa situação, que ele poderia ter agido de uma outra forma. Então eu acredito que sim, esse motorista tem algum tipo de responsabilidade, mas mais do que isso, Megali, Luciana, a plataforma tem responsabilidade sim. 99, tá? A plataforma é a 99. Ela tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Essas plataformas precisam criar protocolos para esse tipo de situação. Ela não pode simplesmente afastar o motorista e dizer que a responsabilidade é dele e tirar o corpo fora dessa situação, porque não? A plataforma ganha dinheiro com isso. Essas plataformas costumam tirar qualquer tipo de vínculo, né, com esses motoristas, com os trabalhadores. A gente já tem informação, vocês se lembram, né, daquele um entregador de moto, que infelizmente faleceu trabalhando e a plataforma dizia que não tinha nada a ver com ele. Então, nesse caso, a plataforma sim deve responder e essas plataformas têm que criar protocolos para esse tipo de situação. Eu acho que tem, Carlinha, é isso que eu ia dizer. Porque tem muita gente escrevendo aqui dizendo que esse motorista deveria ter levado essa mulher para um pronto-socorro ou para uma delegacia. Jamais ter colocado ela encostada num poste numa rua deserta. Jamais. E aí o ouvinte pergunta aqui, claro que haveria mensagens assim, motorista de aplicativo agora tem que ser babá de bêbado? Não, ninguém tem que ser babá de ninguém, mas ele aceitou corrida. Ele tem o direito de recusar uma corrida. Se ele entender que a pessoa está embriagada demais, não está em condições, ele tem o direito de fazer isso. Ele não o fez. Não. Ele aceitou a corrida. Então ele não é babá de ninguém, mas ele tem algumas responsabilidades, ele está com uma pessoa incapaz.
se defender no carro, e ele tem algumas responsabilidades, sim. A gente vive numa sociedade, cara. Pelo amor de Deus, isso aqui não é um vale tudo, todo mundo contra todo mundo, né? E essa responsabilidade é de, no mínimo, não deixar a mulher numa situação em que ela possa ser utilizada como se fosse uma boneca inflável, que foi o que aconteceu, nesse caso estarrecedor em Belo Horizonte. Horrível. E é horrível a gente se deparar também com pensamentos, raciocínios desse tipo, né? Não, terrível, terrível. Mas é isso, eu acredito que a plataforma tem mais responsabilidade, essas plataformas costumam inflar esse tipo de percepção de que não tem nenhum tipo, né, de vínculo com o passageiro, com o prestador de serviço. Tem sim. Então, deixa eu agradecer a todos os ouvintes que estão mandando mensagens aqui, vários deles nesse sentido. Megali, eu não pegaria um passageiro desse jeito. Então, pronto, tá no seu direito. Na hora de pegar, ganhar dinheiro, ok, e na hora de a responsabilidade quando ela bate a porta, tirar o corpo fora também, isso não pode acontecer. Então a gente vai falar bastante ainda sobre esse tema, porque certamente vai continuar repercutindo, né, Lu? Essa história é terrível, exatamente. Eu não acredito que a gente está trazendo um relato como esse, em 2023, né, repetindo. Exatamente. A conduta humana, né, Carla, Megali, ouvintes, vamos seguir acompanhando esse caso estarrecedor, chocante, realmente. Eu fico pensando só, criminalmente, dentro do nosso conjunto de regras, da nossa legislação, esse motorista, ele responderia pelo quê? Abandono de incapaz? Entendeu? Obviamente ninguém está querendo igualar responsabilidades aqui, né? O que aquele homem que levou a mulher no ombro fez foi... Um estuprador, um criminoso tem que ficar... Inúmeras vezes mais grave, mas... até por uma questão educativa, é importante que a gente falar também sobre a atitude do motorista, porque outros devem se ver nessa situação diariamente. Aliás, muita gente escreveu aqui dizendo que já passou por isso. Omissão de socorro não... Então tem alguém dizendo aqui. Pode ser, ela estava precisando de ajuda, ela estava desacordada. Enfim, pode ter certeza que tem muitos artigos no Código Penal em que isso se aplica. É tão grave quanto você arrastar uma mulher para um canto escuro e estuprá-la? Não, não é. Mas também é algo que tem que ser discutido, né, para que isso não aconteça no futuro. O nome da plataforma é 99. Tem ouvinte perguntando, Fábio Medeiros. Fábio, a gente também foi atrás dessa informação. Emitiram uma nota, né, Lu, mas aquela nota protocolar dizendo que o cara foi afastado. Até que as conclusões sejam aí, até que as investigações sejam concluídas, né? Aquele protocolo, né? Aquele padrão. Mas realmente é um caso que levanta uma série de debates, entre eles essa questão da conduta, né? Ali do motorista de aplicativo. Seguir um protocolo, mas para além desse protocolo, ele se colocar no lugar da vítima, né? Se colocar ali no lugar daquela pessoa em situação vulnerável, ou seja, são muitos os debates importantíssimos neste 2023, viu, Carla e Megali? Beijo, Lu, bom trabalho por aí. Beijo, pessoal. Bom dia. Bom trabalho. Na Espanha, Daniel Alves será julgado por abuso sexual e ficará preso até o fim do processo. Arthur Coelho. O jogador Daniel Alves vai ser formalmente notificado da acusação de agressão sexual nesta quarta-feira. Ontem, a Justiça da Espanha encerrou as investigações e definiu que o atleta será julgado pelo crime cometido a uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona em dezembro do ano passado. A juíza responsável pelo caso também impôs um pagamento do equivalente a R$783 mil em caso de condenação pelos danos morais e psicológicos causados à vítima. Daniel Alves, que deve permanecer preso até o fim do processo, vai ter uma última chance de se manifestar antes do julgamento, que não tem data marcada. Em Salvador, mais vítimas denunciam um ginecologista acusado de abuso sexual, e a Paloma Moraes vai trazer mais detalhes. Sobe para 12 o número de mulheres que já registraram um boletim de ocorrência contra o médico ginecologista de Salvador, suspeito de praticar violência sexual contra pacientes. Segundo a advogada que representa 7 das mulheres, Clarice Aragão, as vítimas que denunciaram o ginecologista Eusírio Gonçalves de Oliveira já estão sendo ouvidas. Uma das pacientes, que preferiu não se identificar, afirma ter sido abusada pelo médico em uma consulta realizada há cerca de um mês. Começa com a situação de que ele baixa o lençol, me começa a falar que não precisa daquele lençol, que vai examinar o meu clitóris sem uma luva e começa a sugerir o toque de masturbação, a tocar no meu clitóris como se estivesse me masturbando mesmo, subindo e descendo, me perguntando ali se meu namorado, se eu me masturbo, se o meu namorado me masturba, que tipo de aparelho eu uso para me masturbar. Uma consulta ginecológica
não permite que um ginecologista enfie a mão e o antebraço dentro de você, como ele fez comigo. O ginecologista é investigado por violação sexual mediante fraude, com pena de 2 a 6 anos de prisão a cada crime comprovado. A investigação contra o médico foi aberta no dia 11 de julho, quando a primeira paciente prestou queixa. O Ministério Público Estadual também acompanha o caso. O médico vai ser interrogado até o final de agosto, quando o inquérito deve ser concluído e enviado ao MP. No norte do Brasil, o CENIPA abriu investigação para apurar a queda de um avião que matou pai e filho. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o garoto de apenas 11 anos pilotando a aeronave em outra ocasião. O pai, o pecuarista Garon Maia, aparece ao lado do filho bebendo uma cerveja. Detalhes com Vitor de Taif. Os enterros do pecuarista Garon Maia e do filho Francisco, de 11 anos, estão previstos para hoje em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pai e filho morreram na queda de um avião bimotor na divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso no último sábado. Os destroços da aeronave foram encontrados no domingo pelo Corpo de Bombeiros. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga as causas. Um vídeo na internet ganhou enorme repercussão e mostra Francisco Maia, filho de Garon, pilotando o avião bimotor. As autoridades não confirmaram se o vídeo é de momentos antes do acidente fatal. Na imagem, o adolescente aparece pilotando ao lado do pai, que toma uma cerveja. Em nota, a família pediu respeito pelo luto. Falar o quê, né? Eles Lamento pelo menino. Porque o pai, que é um adulto, tá lá e, por escolha própria, decidiu entrar num bimotor pilotado pelo filho dele de 11 anos de idade, com uma cerveja no meio das pernas, e o olhar distante indicando que aquela não havia sido a primeira. Enfim. Ele não foi passar férias com o pai. Nossa, essa história é triste demais. Toda ela é terrível. Articuladores do Palácio do Planalto cobram do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, uma ação rápida depois de o MST invadir outra área da Embrapa. A ocupação pelo Movimento Sem Terra começou no espaço do Semiárido Show, uma feira de inovação tecnológica para a agricultura familiar em Petrolina. O grupo quer o assentamento de 1.500 famílias no Vale do São Francisco, no sertão pernambucano, e já deixou a área. Em nota, a Frente Parlamentar do Agronegócio disse que a invasão não foi apenas um atentado à propriedade privada, mas a cada cidadão brasileiro, e destacou que se trata de uma área preservada, de uma das mais emblemáticas e importantes empresas brasileiras, referência mundial de pesquisa e tecnologia. Hoje, a CPI, que investiga o MST na Câmara dos Deputados, retoma as atividades com novos depoimentos, incluindo do ex-dirigente do movimento, José Rainha. A comissão também deverá convocar o superintendente do INCRA no Rio Grande do Sul, Nelson José Gracelli. Ele publicou no currículo, como primeira experiência profissional, ter participado de uma invasão que deu origem ao Movimento Sem Terra. Já uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre reintegrações de posse tem causado polêmica. Atualmente, um juiz pode, por iniciativa própria, determinar a imediata retirada de invasores de uma área ocupada. Com essa resolução do CNJ, o magistrado pode encaminhar o caso para análise de comissões de mediação de conflito. Segundo a advogada e diretora executiva do canal AgroMais, Samanta Pineda, esse tipo de decisão poderá atrasar a desocupação das áreas invadidas. A própria lei diz que quando se invade, há essa rapidez, essa urgência de se reintegrar a posse, inclusive de ofício, ou seja, não precisa se pedir, o juiz pode por ele mesmo dar essa liminar, e o Conselho decidiu relativizar isso. É muito preocupante para o meio ambiente, para a segurança jurídica aqui no Brasil. Propriedades invadidas que possuam moradias coletivas, por exemplo, estão entre os casos preferenciais para análise nas comissões de mediação criadas pelo CNJ. O âncora da Band News FM do Jornal da Band, Eduardo Aineg, afirma que a resolução do CNJ torna lento o processo e promove uma inversão de valores. A gente sabe que tem problema de moradia no Brasil. Só que isso não dá a ninguém o direito de entrar na sua casa dizendo essa casa agora é minha. A gente sabe que tem problema no campo, mas ninguém pode entrar em qualquer pedaço de terra desse país, pequeno, médio, grande, dizendo essa terra agora é minha. Por que não pode? Porque isso agride o direito de propriedade que está na Constituição. E propriedade não é um pedaço de chão que é seu porque você diz que é seu. É seu porque tem documento dizendo isso, tem registro oficial. E se é seu, não dá para discutir. E muito menos
invadir. Invadiu propriedade privada, tem que mandar sair. É papel do Estado conter a violência no campo? Claro que é. Mas ele faz isso quando ele não se posiciona com clareza contra essa grande violência que é a própria invasão. Olha o que faz essa resolução do Conselho Nacional de Justiça. Em vez de simplificar, de agilizar a retirada dos invasores, complica tudo, lentifica o processo e promove uma inversão de valores. O ato de força, que é feito pelos invasores, em vez de receber uma punição imediata, recebe mais um incentivo oficial. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. A Holanda aplica a maior goleada da edição deste ano da Copa do Mundo Feminina de Futebol, faz 7-0 no Vietnã e vai às oitavas de final como líder do Grupo E. Pelo mesmo grupo, Estados Unidos e Portugal empataram em 0-0 e as americanas, atuais campeãs mundiais, avançaram na segunda posição. China, Inglaterra, Haiti e Dinamarca entram em campo daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. E a seleção brasileira faz hoje o último treino antes do confronto decisivo contra a Jamaica. A partida será amanhã, às 7 horas da manhã, pelo Grupo F. E Marta pode começar jogando. Se vencer, o Brasil avança às oitavas de final. Se perder, vai ser a última partida da Marta. E se empatar, aí é combinação de resultados. Ai, meu Deus do céu. Fala aí. Muito improvável, tem que ganhar. Tem que ganhar. É ganhar ou ganhar, Aline Fanelli? Aos 40 anos, a atacante Christine Sinclair se despede desta Copa do Mundo com o Canadá e, segundo ela, também de competições desse tipo. Com uma goleada sofrida por 4-0 para a Austrália, as canadenses foram eliminadas do torneio de 2023. Em Melbourne, Sinclair jogou os primeiros 45 minutos e, depois da partida, pegou partes da grama do campo para guardar como lembrança. A eliminação abre caminho para Marta bater um outro recorde. Ela ainda tem a chance de ser a primeira jogadora a marcar gols em 6 edições diferentes de Copa do Mundo. A oportunidade da Marta é amanhã, às 7 da manhã do horário de Brasília, no jogo contra a Jamaica. A craque ainda não foi titular e não atuou mais do que 15 minutos por partida. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Eu sou Luísa. Eu não gosto que tá voltando as aulas, que as férias estavam tão boas. E é isso. E tchau. Tchau, Luísa. Tchau. Teu saco pra ficar mandando mensagem. Tchau. Luísa, charazinha, boas aulas. Vai ser legal, cara. Vai ser, no final das contas é bacana. Você reencontra os amigos. Vai ser legal. 8 anos, a Luísa. Beijo.